Vamos começar então essa live. Temos hoje aqui então a visita de um grande amigo, já de longa data aí, Chico Nelo, né? Que está hoje aí dando participantes conosco aí nessa live, para o nosso conteúdo aí. Vamos ter um tema bastante polêmico, mas também um esclarecedor. Então nós vamos primeiro aqui fazer nossa prévia, né, apresentação. Já falei dele um pouco, mas o que você deveria dizer para nós aí, Chico Nelo? Então, a gente estava conversando, porque eu e o Valdecir temos o hábito de trocar ideia de tudo aquilo que a gente pensa, e ultimamente a gente estava conversando sobre as pessoas que estão denominadas como um povo de os desigrejados. Inclusive, há pesquisas de como esse povo está crescendo ultimamente, e aí resolvemos falar sobre isso. Vamos trocar uma ideia, e fazer um vídeo para passar. Às vezes tem pessoas que também estão passando por esse tipo de situação e a gente vai tentar trocar ideia, ser útil para alguém e ter o retorno também de vocês que vão estar assistindo para ver sobre o que vocês têm a falar também sobre esse assunto. Né, Rodrigo? Isso aí. Vamos então seguir nossa pauta aí. Nós temos sempre tomado um café junto aqui e partilhando de tantos assuntos, então de vários assuntos, né? Exato. Assuntos aí muito do momento, assuntos que estão em alta aí na discussão no meio teológico e até mesmo no dia a dia. E aí então surgiu esse tema aí e também uma realidade que a gente se depara aí, que é um cenário hoje comum, né? Que muita gente que estava dentro da igreja um dia, e hoje nós deparamos com essas pessoas fora, né? Você chega em algum lugar, de repente você começa a conversar com uma pessoa e daqui a pouquinho você descobre que ela foi pertencente a uma igreja, a um local. Exato. E aí então começou a surgir então uma definição, né? Mais assim um nome para essas pessoas que estão fora, né? E aí então nós queremos aqui fazer agora um paralelo nisso. E vamos aqui conversar e partilhar um pouco do nosso entendimento. O que é que nós já lemos, ou que nós vimos, ouvimos, né? Temos visto isso aí muito na mídia, nas redes sociais. Tem bons homens aí com muito conteúdo, homens de grande conhecimento e até de respeitabilidade aí no meio teológico, que tem uma abordagem sobre isso, né? E nós queremos ver, então, falar um pouco mais profundamente aí nessa questão. Desigrejado ou desviado? Por quê? Só porque ele não está dentro de uma igreja, você definiria como? O que você falaria para mim aí nessa primeira... Então, Valdecir, eu sou da opinião que é o seguinte. Antigamente se falava muito em desviado. A pessoa saiu da igreja, ele é denominado como um desviado. Por que isso? Porque também eu acredito que há um tempo atrás as pessoas, como hoje também tem, né? Ele se desvia realmente, né, dos caminhos dele, sai da igreja e vai para o mundo e começa a fazer tudo aquilo que não condiz com o cristão. Mas, de um tempo para cá, o que a gente tem percebido é que muitas pessoas também têm saído da religião, têm saído de não fazer parte da instituição religiosa. Mas a pessoa, ela é cristã, porque o cristão, ele nasceu cristão, uma vez cristão, ele sempre é cristão. O cristão, aquele que se desvia realmente e sai da igreja, né, que é uma instituição ali, que é uma prisão, cheio de regras e tudo, quando ele sai, ele parece que ele se liberta, ele não tem mais nada a ver com... Então, essa pessoa não era cristã. Ela era um religioso que estava ali. Aprisionada, fazia ali porque era regra, ele era mandado, ele era podado em tudo que ele fazia, então ele aprendeu a viver dentro de uma jaula, de uma coisa. Isso é a religião. A religião ela é nada mais que uma prisão, aprisionamento de mente. Isso que é a religião. E confunde com o cristão. Com o cristianismo. Com o cristão. O cristão é a pessoa que entregou a vida dele para Jesus e segue a Jesus, né? Como Jesus dizia, os que são meus me ouvem e me seguem.
Então aquele que ouve, que segue a Jesus, ele é cristão, ele tem o coração firmado em Deus. É diferente de um religioso. Agora, é o que a gente diz, não vamos aqui definir o cristão e o religioso. Não, tem muitos cristãos religiosos. Muitos. Sim. Mas está surgindo um povo que não frequenta a igreja, mas ele continua cristão. E é sobre essas pessoas que a gente está tentando entender qual o caminho a seguir, qual o caminho. Por quê? Porque eu sinto que as pessoas ficam um pouco perdidas. Por quê? Porque está ali dentro da igreja a vida inteira, queira ou não queira, você está dentro, parece, sabe, a tua mente acostuma com aquilo. Sim, domingo, 7 horas da noite, tem que, quando não vai, falta alguma coisa. Mas será que o que acontece? Como lidar com isso? Não é tão fácil assim, entendeu? Para o cristão. Porque para o outro que era só religioso, ele se liberta, ele está, sabe, vida que segue, ele vai embora. Mas para o cristão, que que começa a ver essas regras, essas coisas, e vê que não tem nada a ver com começa, mas lá está dizendo isso, mas a Bíblia diz isso. Sabe mais ou menos o que aconteceu com Martinho Lutero? Está acontecendo com muitos cristãos hoje. Vai lá na igreja, o reverendo lá fala, enche, daí ele chega em casa, meu Deus do céu, o que é aquilo que ele falou? Não tem nada a ver, começa a ler a Bíblia, começa a buscar livro, não tem nada a ver isso aí, pelo amor. Aí ele não consegue ficar dentro da instituição religiosa. Só que ele é cristão, ele é de Deus. Ele, sabe, fica mais ou menos aquela situação que você falou aquele dia, quando João, né, os apóstolos, que disse para onde nós iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Então, sabe, o cristão é a mesma coisa. Para onde ele vai? Então, é sobre isso que a gente estava trocando ideia, Valdecir. Mas vamos então avançando um pouquinho aí na nossa proposta. Dentro do que você está falando, aí nós entendemos, vamos ver assim, o sistema, né? Que nós temos essa questão. Né? A gente está analisando todo um contexto. E não queremos aqui, vamos dizer, fazer dessa proposta a crucificação de nenhuma denominação, até para que a gente não crie aí nenhuma aspereza com isso, e não é nosso intuito. Nosso intuito é poder entender esse contexto que agora nós temos aí dentro de um cenário. Antigamente, realmente isso, tinha essa possibilidade, né? A pessoa estava lá dentro, seguindo a cartilha, a regra, ela era tida como um cristão. A partir do momento em que ela deixou as cartilhas, né, deixou essa regra, essa cartilha, agora então ela não é mais cristão. O que fazia dela então ser um pertencente àquela fé? Era as regras, era a cartilha, era a maneira como se transmitia. Porque agora quando ela sai desse sistema, porque ela começa a abrir um pouco mais o horizonte, ela começa a ter acesso um pouco mais a informações, né? Ela começa agora, e aí nós vamos entender, aí eu quero fazer um apontamento aqui da minha percepção. Antigamente, a Bíblia, né, que nós temos talvez um modelo aqui, ela era encontrada, né, apenas nesse formato, né? A Bíblia, num formato que era acessível e era um item, né, que era inerente ao ambiente religioso, ao ambiente da igreja. Então, chegou o dia do culto, pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai para a igreja. Chegou na igreja, o líder abre tal página, lemos, meditamos, explanou aquilo, e aí então fecha-se a Bíblia e volta-se para casa e segue a vida. E aí então isso é a definição de ser um cristão. Então aí dentro do que a visão que você estava falando, eu concordo plenamente. O sistema e toda essa estrutura religiosa não faz um cristão. Não faz. O que promove um cristão é justamente a palavra qual o meu amigo aqui, Chico Nelo, citou agora há pouco. Quando Jesus é indagado lá, que ele no discurso falam a ele, dura essas suas palavras, quem poderá resisti-las? E aí quando ele então coloca essa proposta, né? Se vocês não quiserem concordar com a minha palavra, estão livres, pode seguir. E aí então onde vem essa definição, que é quem pertencente a ele é aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam. E aí dentro desse contexto hoje eu percebo que houve uma mudança nesse cenário, no aspecto agora de acesso e de conhecimento, porque você hoje pode acessar
muito conhecimento da palavra, muito conhecimento bíblico, até Exato. mesmo não usando a própria Bíblia nesse formato, mas você tem acesso por meio da internet. Você tem acesso hoje por muitos escritos, muitos pensadores, né, com uma percepção mais aberta. E não quer dizer que isso vai mudar a igreja, mudar o contexto da fé, mas a maneira como se interpreta essa fé. Abre-se o horizonte. Exato. E se rompe com as paredes, né, das estruturas denominacionais. E aí, então, não é por causa disso que nós vamos definir agora que ele é um desigrejado, ele é um desviado. Ele só não é pertencente a um sistema religioso. Exato. Exato. E é claro que aí vai haver do lado de lá, como você falou, bem frisou aí, eu acho interessante essa ponta, do lado de lá, aqueles que tinham a rédea, né, um cabresto, vamos falar assim, não vão ficar nada muito simpático em perder o domínio, né? Porque isso para eles era como uma maneira de conduzir um povo. E outra, não cortando você, mas já pegando o gancho aí, essas pessoas que começam a abrir a mente, começa a se continuar dentro da religião, começa a ser pessoas não benquistas, não bem aceita. Por quê? Porque para os religiosos é pessoas que podem prejudicar, pode contaminar, entendeu? Eles têm. Então não é pessoas benquistas, a pessoa quando chega, né, num ponto de começar a falar o que ela pensa, aquilo que é verdade. Uma outra coisa importante, já que eu peguei a palavra, de falar que eles usam muito lá, que ali a igreja, né, a igreja de alvenaria, o prédio, é a casa de Deus. Você já ouviu isso? Eu ouvi, você já ouviu muitas vezes. Sim. Não é real. Ali não é a casa de Deus somos nós. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aí tá aqui, ó. Entendeu? Mas por que eles falam isso? Porque a pessoa, vendo que aquilo ali é a casa de Deus, se torna prisionado a ir lá. Por quê? Porque como que eu vou afastar da casa de Deus? Daí eu estou perdida. Então o religioso acaba ficando ali porque tem. Mas não. A casa de Deus somos nós. Deus habita no nosso coração, na nossa vida. O cristão, ele é cristão do dia a dia. Ele não é cristão do domingo à noite. Ele é cristão de segunda a segunda. Ele é cristão como marido, como pai, como irmão. Tá? Como tio, ele é cristão, ele não faz parte de uma instituição religiosa, não, ele é cristão, ele tem Jesus no coração, as atitudes dele, as reações dele é de Deus, são decisões de Deus. É diferente um religioso e o cristão, geralmente porque que hoje em dia, então isso é que a gente está resolvendo falar sobre esse assunto, porque antigamente os cristãos ficavam dentro aí, eu fiquei muito tempo dentro de uma instituição religiosa. Por quê? Porque vai sair, mas pelo amor de Deus, se eu sair daqui, para onde que eu vou? Fica, e não é real hoje, porque hoje essas pessoas estão tomando coragem, então é o que você falou, abre-se, sabe, as coisas está caindo, as paredes. Já nós caminhamos aí para o fechamento desse bloco, e eu quero aqui então fazer algumas pontuações aqui ao nosso querido amigo Chico Nelo, que é um tempo maravilhoso aqui estarmos juntos, partilhando desse assunto, um assunto muito abrangente, e é um tema que daria participações aqui para várias horas, né? Muito tempo. Mas nós não vamos ficar aqui tomando muito tempo, porque também nós não queremos que esse vídeo fique muito longo, e até para que você possa assistir ele aí até o final, nós temos agora uma parte de conclusão, já de fechamento, e aí então nós vamos já encerrando essa fala aqui desse bloco, e aí nós vamos partir então para uma proposta de ver essa metodologia aí de controle das religiões, né, esse sistema religioso, tudo isso que nós explanamos aí nesse bloco anterior, Chico Neto, e que foi muito bem citado aí por você e falado, e com certeza também até vivenciado. Eu creio que isso aí faz parte. Eu talvez não possa dizer que eu vivi toda essa realidade, mas eu também tenho parte nesse contexto aí. Por isso
a gente tem um pouco de propriedade para falar isso, né? Eu de nascença, você de um, Já de um de certo tempo, mas muitos anos também. não deixa de ser um tempinho aí considerável. Nós Nós nadamos nesse rio aí. Já passamos por lá. Mas agora nós vamos falar um pouco, né, deixando essa metodologia de controle aí, e vamos ver um pouco o que é a palavra, né? O que Jesus fala para nós aí, o que ele traz para nós pelas revelações aí do Evangelho, o que Jesus aponta para nós, né, sobre o que ele é em relação a esse sistema, o que ele propôs quando ele falou, né, quando foi abordado por isso. E aí eu tenho até um versículo bíblico, né, que vem trazer aí para nós uma ilustração. Certa feita, Jesus estava passando com os discípulos, né, num lugar ali, nas cercanias ali de Jerusalém, e ele foi abordado por um dos discípulos lá, né, falado que o templo era maravilhoso, né, que o templo era lindo, que aquela suntuosidade, toda aquela estrutura era algo admirável. E aí o que Jesus fala para eles mesmo? Qual foi a abordagem, a resposta? O que você saberia me dizer quando Jesus fala que esse templo... Que ele iria destruir em 3 dias. E que ele destruiria aquele templo em 3 dias. E que não ficaria... Pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Então ele já mostra que tudo aquilo seria desmoronado, né? Seria desfeito por uma nova proposta que ele vinha a ser, que ele mesmo era... Porque ele estava prestes a ser entregue para ser crucificado. E aí Isso. Era a nova igreja que ia... E ali aí nós podemos já também, pegando nesse gancho aí, nessa palavra, se hoje existe ainda esse sistema, né, insiste nessa proposta, existe um lugar, existe um templo, existe um lugar, o que Jesus falou? Eu sou, né? Ele é o caminho, ele é a vida. Ele é a verdade, ele é a vida, e que se você estiver cansado e oprimido, não é para ir, não é para ir então no lugar? Não é para ir. Porque não querendo falar, mas já falando, porque a diferença grande de você conversar com uma pessoa que é muito ligada à religião, quando você vai conversar com ela, eu estou com um problema, a primeira coisa que ela fala, domingo tem um culto na minha igreja que é uma beleza, tal hora, tal... Jesus disse o quê? Vinde a mim. Vinde a mim. Ele chamava para ele, vinde a mim, os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E hoje não é diferente, Jesus está chamando nós, aí é ele é a vida, ele é, Jesus né? E você já recebeu essa pergunta também? Que igreja mesmo que você pertence? Muito. Primeira coisa. É a primeira coisa que você faz, né? De que igreja? Não pergunta se eu estou em Cristo. Exato. Se é cristão, exatamente, se eu estou em Cristo, se eu estou em paz. Pergunta de que igreja eu sou. Mas enfim, não vamos voltar nesse assunto, porque já sabe. Uma pincelada. Só uma pincelada. Mas Jesus já falou, se você estiver cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Ou seja, ide a Ele. E aí você pode encontrar Ele em qualquer lugar, qualquer ambiente. Fecha o teu quarto. Fecha a porta do dobra o joelho, que Ele vai estar ali te ouvindo. Ele vai estar ali. Fala como se você estivesse falando com Ele ali. Ele vai estar te ouvindo. E aí ele coloca também que você precisa fazer algum ritual, né, de campanhas, né, de algo assim, né, 7 no seu coelho. 7, você fica aliado aqui lá. Você fica, né? Aí... 7 sexta-feira, 7 terça, 7 segunda. Mas eu perdi uma que eu não podia. Tem que começar de novo. E aí Jesus faz essa proposta? Não. Jesus fala que quando você quiser falar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, fala ao Pai em secreto, e ali então ele te ouve e ele responde. E ele não responde porque você merece ou não merece. Ele responde pela misericórdia e graça dele. Então, é claro que nós devemos a ele tudo que somos, tudo que temos. E então nós passamos a adoração a Ele exclusivamente. E não a templos, não a sacerdotes, não a lugares, não a todas essas estruturas religiosas. E é isso que nós podemos então começar a enxergar, que o apóstolo Paulo já combatia isso lá, né? Na sua carta de Colossenses, ele fala sobre isso, né? Que se existia um sacrifício que se oferecia no templo, tudo aquilo agora se resumia no sacrifício de Cristo. Né, se havia um símbolo, né, de uma circuncisão para demarcar um homem, né, de que ele era pertencente a Deus, então existe agora que a marca de um religioso está dentro de uma denominação, faz dele um crente? Ou somente Cristo, a fé em Cristo, mediante o poder da palavra? Então a transformação que vai ocorrer na vida de um homem, que vai fazer dele um cristão, é a presença
de Cristo nele por meio do Espírito. A entrega, né? A entrega da vida. É a renúncia, né? É a renúncia. É a renúncia. Exatamente. Isso que vai fazer a diferença. E agora eu vou já canalizar isso aí para nós concluirmos, então. E Jesus fala uma palavra que é muito interessante, quando ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, se existe um caminho, é ele. Se existe uma vida, uma verdade, é ele. E se existe a vida, é ele. Ciconello faz aí a conclusão final e nós já vamos partir então para encerrar esse vídeo. Amigo, eu espero que esse vídeo venha aí de encontro com algo que às vezes você tinha dúvida, como nós durante muito tempo, eu vou dizer, não é agora que agora que nós estamos falando sobre isso, mas há muito tempo a gente vem com essa dificuldade e por isso que resolvemos a passar. Então espero que seja esclarecedor para você e fique atento aqui no canal do Valdecir, que questão de dia nós vamos lançar um outro falando sobre o legalismo. Exato. Presta atenção, estuda, vê o que é o legalismo, quanto é prejudicial uma pessoa legalista quando está na frente de pessoas ensinando. O que essa pessoa, quem eram os legalistas da época de Cristo e quem são os de hoje. Talvez você vai ficar surpreso com isso. Fica atento. Com aquilo que vai estar sendo já. Está meio que no forno aí, né? Preparado. Estamos estudando sobre isso aí. Estudando. Há uns dias já. E tem outros assuntos que vamos abordar, mas agora já fica essa esse promessa. Vai ser o próximo. Esse vai ser o próximo aí, legalismo. Talvez um vídeo menor que esse, porque é um assunto muito prático, né? Quando falar, você já vai visualizar alguém. Isso. Então foi essa a nossa fala hoje. Agradeço ao Ciconello, está aí junto conosco nessa proposta. Você está acompanhando nós aí no canal. Junto, estamos aí nessa proposta, vamos seguir adiante, vamos fazer muita coisa aí junto. E que isso também, né? Que essas experiências, essas opiniões sirvam também aí, né, para os nossos seguidores aí que estão nos assistindo. Sim, mande falando aí, escreve para nós aí alguma coisa. O que você acha disso que nós falamos? Isso. Deixa no comentário aí a sua opinião. Também não deixa de dar o seu like e aí de compartilhar isso. Exatamente. Porque essa é a nossa proposta. Começar a divulgar esses assuntos aí. Para que a gente venha fazer mais vídeos. Isso. Se anime a fazer mais. A gente nos encoraja a fazer mais. Exato. E aí nós vamos rompendo com as barreiras. E nós vamos melhorando. E vamos se ajudando. Isso. Tá? Então, forte abraço, amigo. Forte abraço. Fique com Deus. E tudo de bom para você. E nos vemos na próxima live.